Muito bem. Boa noite, pessoal. Gisele. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Tô testando uma live ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook. Vamos ver se vai dar certo. Olha, meu amor, me prestigiando. Um beijo. Te amo. Grazi. Obrigado pela presença, querida. Fez o Instagram em última hora, em tempo recorde para assistir. Maravilha, hein? Seja bem-vinda, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Minha nova coach, com muito prazer aí. Madu, seja bem-vinda também. Vou esperar o pessoal entrando, são 21 horas aqui. Vamos falar hoje sobre depressão. Eu ainda estou aprendendo como usar isso, estou com 2 câmeras aqui, então, ao mesmo tempo no Facebook. Não sei olhar muito bem aqui o que está acontecendo no Facebook, mas eu acho que está funcionando. Vou procurar direcionar mais aqui para minha câmera do Instagram, mas a gente vai aprendendo, tá? Grande mestre Maurício, Valente Cursos, um beijo grande prazer aí em tê-lo, grande honra. Minha mãe querida, um beijo, te amo, mãe. Alexia, minha irmã, uma delas, né? Também te amo. Isilda, minha amiga querida, seja bem-vinda. Muito bem, vou dar mais uns 2 minutinhos e a gente começa a falar. Conteúdo extraordinário hoje, um conteúdo de extrema relevância, depressão. Depressão, considerada aí como o mal do século, né? A doença do século. Vamos entender um pouco melhor sobre isso hoje, tá bom, pessoal? Isso aí. Eu não sei se eu consigo ver quem está online aqui no Face, não consigo ver. Aparece que tem 3 pessoas. Você que está aí no Facebook, na minha página ao vivo, comenta alguma coisa aí para eu ver o que acontece. Estou testando, estou vendo como que funciona melhor. Vamos aprendendo, né, pessoal? Érica, Wagner, Ariane, sejam bem-vindos, pessoal. Somos 11 pessoas até agora, 21 horas e 2 minutos. Vai mandando aí o aviãozinho, vai convidando pessoas, tá? Manda isso para os teus contatos. Acredite, pessoal, às vezes você pode pensar que uma pessoa que está próxima de você não tem depressão, não está sendo acometida por isso, e aí que você pode se enganar, tá? A depressão, ela não tem uma cara, ela não tem uma característica física apenas. Se você acha que a pessoa com depressão é só aquela cabisbaixa, aquela que vive reclamando, às vezes não. Às vezes aquela que sorri para você, que a última pessoa do mundo que você acharia que tem depressão, pode ser exatamente aquela que tem depressão. Então manda aí aviãozinho, convida pessoas, tá? Convida pessoas, minha sogra, minha cunhada Vanessa, Marinalva, sejam bem-vindas. Eli Bragial, Sueli Monteiro, olá Sueli, boa noite. Então vamos lá, pessoal. Somos 13 pessoas, 21 horas e 3 minutos. Vão enviando aí, vão chamando gente, vão mandando para as pessoas que você ama, para as pessoas que você não ama, mas que você se importa, né? Não precisa amar alguém para querer que a pessoa lide com um problema como a depressão, tá? Então manda aí, convida seus amigos, seus familiares, vamos compartilhar esse conhecimento aí a serviço da vida. Um tema sugerido pela minha esposa Valéria, pela Isilda, pelo meu amigo Hernandarias, que está de curso hoje, né? Então não vai poder se fazer presente, mas tivemos boas participações aí na escolha do tema, tá? E você que está aí comigo já no começo, você vai poder mandar suas dúvidas aqui, eu vou responder todas dentro do possível. Toda semana nós vamos estar com um tema relevante, um tema extraordinário para você aqui, tá? No Instagram, sobre a reprogramação biológica, sobre o coaching integral sistêmico e
Então fica ligado nisso, coloca aqui nos comentários o tema que você quer que eu fale, o tema que você gostaria de ouvir eu falando aqui, eu comentando, porque são esses comentários que eu vou usar como base para os próximos temas, os temas futuros. Então, já são 21h04 aqui no meu relógio, vamos começar o nosso tema, vamos começar o nosso conteúdo. Luciana Valaites, minha querida coach do Paraguai, um beijo para você aí, tá? Um prazer enorme tê-la aqui conosco. Gabi, seja bem-vinda também. Aqui no Face, o Igor Link, o outro não consigo ler o nome aqui porque tem uma coisa na frente no Face, mas vamos lá, bora lá então, pessoal. Depressão, então vamos lá. Primeira coisa de tudo que eu quero deixar muito claro para vocês, nós precisamos entender o que é a depressão, o que é e o que não é a depressão. E aí, desde agora do começo, eu vou falar para vocês que o que é que nós vamos falar aqui? Eu não vou trazer para vocês uma visão da medicina tradicional, eu não vou trazer para vocês o que os psicólogos dizem, o que os psiquiatras dizem, o que a religião diz. Não, eu não vou dizer isso. Tá? Até porque eu não sei isso, eu não venho dessa linha. Eu vou falar para vocês o quê? Reprogramação biológica, a visão da reprogramação biológica, unida com a visão do coaching integral sistêmico, que são as duas linhas de pensamento, são as duas metodologias que eu domino, que eu trabalho. Então é disso que eu posso falar, é isso que eu conheço. Eu não posso falar aqui de coisas que eu não conheço. Então, se você entrar aí agora no Google e pesquisar, colocar lá depressão, o que é depressão, você vai encontrar milhões de artigos de diferentes correntes falando sobre o que é, o que não é depressão. Eu vou trazer então essa visão de que eu trabalho da reprogramação, do coaching integral sistêmico e, obviamente, a minha percepção, porque mesmo que eu esteja falando dessas duas linhas de pensamento, o meu entendimento sobre isso, tá? Então, é importante que vocês fiquem claros. Talvez o meu querido mestre amigo Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, se vocês perguntassem para ele o que é depressão, ele falaria parecido, mas pode ser que ele falaria alguma coisa diferente do que eu, tá? Então, é claro que nós temos uma particularidade no momento de explicar e de passar o entendimento. Então, o que não é depressão, pessoal? Hoje, por que se fala que a depressão é a doença do século, é o mal do século? Não é que não existe muita gente com depressão, existe sim, cada vez mais pessoas entrando num quadro, num estado depressivo, existe. Só que também tem muita gente que acha que tem depressão. Tem muita gente que é diagnosticada com depressão sem ter depressão. Porque quando você é diagnosticado com depressão, eu tenho um medicamento para vender para você. E se de repente eu tenho algum interesse direto ou indireto na venda desse medicamento, vamos dizer que eu seja beneficiado por essa venda desse medicamento, pode ser que eu tenha um interesse direto ou indireto que você seja depressivo. Então existem alguns casos assim. Então é importante a gente tomar cuidado. O que não é depressão? Depressão não é um fato isolado, não é uma tristeza que você vivenciou, não é uma situação de um medo que você passou, de um trauma apenas que você teve, não é uma frustração lá no teu trabalho que você está enfrentando, ou porque você foi deixado pela mulher, pelo marido. Nós não estamos falando de um fato isolado, de um sentimento isolado, tá? Vocês precisam entender que nós somos pessoas, seres racionais, mas nós também somos muito seres emocionais. Então nós vamos passar por sentimentos, nós vamos experimentar dor na nossa vida, nós vamos experimentar fracassos, frustrações, angústias, mágoas. Isso é normal, isso é da natureza humana. Então não tem nada de errado com, em algum momento da sua vida, você experimentar um sentimento como esse. E tem muita gente que confunde um sentimento nocivo, um sentimento desagradável, um sentimento desgostoso com uma depressão. A pessoa se diz depressiva ali. Então isso é preciso tomar cuidado. A depressão ela não é um fato isolado. Ela não é uma situação, você viveu a vida inteira bem, tá lá maravilhoso, em todas as áreas da sua vida fluindo, e de uma hora para outra você, sei lá, o teu chefe virou a cara para você e disse que você não está produzindo como deveria, e você fica chateado com ele, naturalmente, e você começa a dizer para os cantos que você é depressivo, sem ser. Então é preciso ter esse cuidado, tá? Não estou falando aqui
isso também é importante deixar claro, que a depressão não existe ou que a depressão é um mimimi, de jeito nenhum. Depressão existe, depressão é sério, depressão precisa e merece ser tratada, ser cuidada. Eu não vou falar aqui que depressão é uma doença, porque você que me acompanha, você que já tem uma noção da reprogramação biológica, você sabe que nós não falamos em doença. Por que não? Porque se eu falar para você assim, depressão é uma doença, eu estou querendo dizer que alguma coisa está errado com você. Eu estou querendo dizer que você não deveria ter aquilo, que o teu corpo por alguma razão teve um surto de burrice, de ignorância ali, e ele fez uma coisa que não era para fazer. Tá? Então a doença ela tem essa característica. Quando você usa o termo doença, você está querendo dizer de alguma forma que aquilo está errado, aquilo não deveria estar daquela forma. E além do que, se você e tem uma estratégia por trás disso, muitas vezes inconsciente, quando você fala assim, eu estou com uma doença, seja depressão, seja qual for a doença, você diz assim, caramba, eu não tenho o que fazer sobre isso. Eu não tenho nada que eu possa fazer porque eu tenho uma doença. E muitas vezes essa doença pode ser considerada incurável. Então, eu não preciso fazer nada a respeito, certo? Por quê? Porque é uma doença. Então nós não trabalhamos com esse tipo de pensamento. Grande Álvaro, professor de reprogramação biológica também, grande colega, grande pessoa aí, seja bem-vindo. Direto do Rio de Janeiro, Álvaro, me corrija se eu estiver errado, tá? Guilherme, meu irmão, querido, meu amigo, Fernando, um abraço aí, seja bem-vindo. Um dos grandes responsáveis aí por também eu estar podendo compartilhar isso com vocês hoje, tá? Rio de Janeiro, um abraço Rio de Janeiro. Hoje temos Rio de Janeiro já vi Paraguai, fala aí de onde é que você é. Então, a depressão não é um fato isolado, ela é sim, ela existe, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, tá? Agora, o que é a depressão, tá? O que eu coloquei aqui não foi uma definição que eu tirei de nenhum lugar, foi uma forma de eu traduzir a minha interpretação, a minha percepção sobre isso. A depressão ela é um conjunto de sintomas, certo? Um conjunto de sintomas. E esses sintomas eles conduzem o indivíduo para uma situação de desespero total, de desesperança, de angústia, de não ter perspectiva da vida, de não saber, de não ter uma visão de futuro, a pessoa não tem alegrias, a pessoa não tem prazeres, a pessoa não consegue ter uma vida em conjunto, ela se isola, tá? E eu não estou dizendo assim, para você ser depressivo, você tem que ter tudo isso, tá? Na reprogramação biológica nós falamos muito dessa questão dos rótulos, a gente não trata de rótulo. Ah, você tem que ter isso para dizer que você é depressivo. O fato é que independente do que você esteja apresentando, se você de alguma forma for conduzido a uma espécie de depressão, nós vamos fazer uma interpretação, entender o que está causando aquilo e vamos fazer o trabalho em cima daquilo que a gente encontrar. Então, a depressão é um conjunto de fatores. Ela não é uma coisa que aconteceu uma vez, ela não é um fato isolado. Ela é um conjunto de fatores, de sintomas que são desencadeados por o que nós vimos lá na nossa live de 2 semanas atrás. Não sei se você não estava presente, nós falamos sobre as percepções. Não é o fato que aconteceu a você que vai desencadear, que vai iniciar um processo de depressão, mas é a maneira como você viu e como você lidou com aquilo. Então, não é uma pessoa perdeu o emprego, uma pessoa foi demitida injustamente, isso não vai fazer dela depressiva, isso não causa depressão. Uma pessoa ser traída, ser largada pelo cônjuge não causa depressão. Uma pessoa perder um ente querido não causa depressão, tá? Uma pessoa sofrer um acidente e perder alguém, um filho, uma situação que pode trazer muita dor, muito sofrimento, mas isso não causa por si só a depressão, tá? Por quê? Porque se nós pudéssemos resumir todo o conteúdo daquela live de 2 semanas atrás, nós diríamos assim: o que importa não é o que acontece com você, mas é aquilo que você faz com o que acontece, é a maneira como você percebe, como você entende e como você reage diante daquilo. Então, quando alguns fatores acontecem a você, algumas situações desagradáveis, algumas situações traumáticas, e você percebe aquelas situações da pior forma possível, você vai ter possivelmente
isso possa se transformar num processo de depressão. Então, eu poderia resumir toda a nossa conversa aqui, toda a causa, eu poderia falar assim, existe uma causa única, de um modo amplo e geral, para depressão, que é a ausência de inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso? A ausência de inteligência emocional vai fazer com que, ao passar por uma situação desagradável, você perceba aquela situação da pior forma possível, com zero inteligência emocional. E aí você vai não apenas viver aquele sentimento ruim, mas você vai perpetuar ele no tempo. Você não vai viver uma frustração, ou um sofrimento, ou uma situação de medo, ou um fracasso que você teve na sua vida. Você não vai viver isso apenas quando ele aconteceu. Você vai viver isso diariamente, você vai voltar a essa situação com frequência, você vai desenvolver uma espécie de vício nisso, tá? Nós já vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Então, como que eu entendo, como que eu coloco aqui para você os fatores de modo geral, tá? Que essa falta de inteligência emocional, que essa ausência de inteligência emocional, quais são os fatores que isso desencadeia. Então, eu defini aqui 5 fatores, 5 pontos, tá? Isso pode ser que você encontre em outro lugar, pode ser que você não encontre em outro lugar, talvez você não vai ver em lugar nenhum diferente da maneira como nós estamos abordando aqui, tá? Então, anota, pega papel, pega caneta, anota isso que eu vou falar agora. Dá um sinal para mim aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, vocês estão me vendo bem, vocês estão escutando legal. Aqui o Facebook já parou tudo, eu não sei porquê, mas diz que estou enfrentando problemas, então vamos fechar aqui, não sei o que aconteceu, vou ter que aprender a mexer com isso. Maravilha, o pessoal está dizendo que tá ok, então vamos seguir. 5 fatores, 5 pontos que não estou ouvindo, Menegassi. Bom, não sei, as outras pessoas estão ouvindo. Talvez seja na tua conexão aí, Menegassi, tá bom? Parece que o resto do pessoal aí tá chegando legal. Às vezes a conexão que você tem aí pode estar interferindo alguma coisa, às vezes uma configuração no teu aparelho aí, tá? Pra mim aqui, aparentemente, tá tudo ok. Então, quais são esses 5 fatores? Anota aí. Primeiro fator são medos paralisantes, medos que você não consegue lidar, medos profundos, tá? Então, aqui não é uma situação que você, de repente, tá andando na rua e aí um cachorro escapa e começa a te perseguir e você sai correndo. Isso é um medo que faz você sobreviver, é um medo que está inerente à nossa natureza humana, à natureza biológica. Então, a gente poderia fazer uma live e falar só sobre medo aqui, tá? Mas o medo, ele até certo ponto e num certo nível, ele é perfeitamente saudável, necessário para a vida. Mas aqui nós estamos falando de medos profundos, medos infundados, medos, por exemplo, uma mulher, ela vive um medo dentro da cabeça dela de que os filhos dela podem a qualquer momento ser raptados, ser sequestrados, e ela vive esse medo com intensidade emocional. Nunca houve qualquer indício que isso pudesse acontecer, mas ela vivencia isso com um fervor dentro dela. Isso pode gerar um processo de depressão. Pode ser que o medo seja real, pode ser que tenha acontecido, por exemplo, ameaças para uma pessoa e essa pessoa está sentindo que a qualquer momento alguém pode entrar na casa dela, pode matar ela, pode levar os filhos dela. Ela vive o medo. Se aconteceu a ameaça de maneira real, isso continua caracterizando o medo, certo? Então provavelmente essa pessoa ela vai se manter no tempo, ela vai manter durante algum tempo da vida dela, talvez muito tempo, esse estilo de vida, esse estado de medo. Tá? Isso é nocivo. A pessoa tem medo, ela está num relacionamento, por exemplo, que é nocivo, que é tóxico, onde ela é infeliz, onde ela não se sente amada, onde ela não se sente valorizada, às vezes onde ela é agredida, mas ainda assim ela tem medo, por exemplo, de ficar sozinha. Mesmo sendo triste, mesmo vivendo uma limitação muito grande na vida dela, ela acha que
pode ser pior se ela separar. Então ela vive uma coisa ruim, ela vive uma vida negativa nesse contexto porque ela tem medo do que poderia acontecer se fosse diferente, tá? Então esse primeiro fato são medos profundos e paralisantes, tá? Anotou aí? Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo fator que pode desencadear processos depressivos, tá? Lembra que aqui eu estou falando de coisas amplas. Daqui a pouco a gente vai afunilar um pouco mais isso ainda. Fracassos, frustrações em vários contextos da vida. Então, o empresário levou anos da sua vida dedicando a construir uma empresa e de repente ele perde tudo, ele fale a empresa e ele se vê totalmente sem escolha, sem perspectiva de vida. Isso pode ser um fracasso tremendo e esse homem pode entrar num processo de depressão, pode se afundar nessa situação, nesse sentimento. Uma pessoa que foi deixada, o marido foi deixado pela esposa e a esposa levou os 2 filhos e nem avisou. Caramba, então isso pode ser também um fracasso na vida dessa pessoa. Pode ser que ela fracasse profissionalmente, pode ser que ela fracasse, como a gente fala agora, no relacionamento, pode ser que você tenha... Imagina uma pessoa que dedicou uma grande parcela da sua vida, dos seus rendimentos, para investir, para construir um patrimônio. Mas por alguma razão essa pessoa foi infeliz, talvez não teve o aconselhamento correto, talvez não teve uma orientação nesse processo e perdeu tudo, investiu tudo num lugar só, quebrou o mercado, ela perdeu tudo porque ela só tinha uma coisa só. Então todas as economias da vida inteira dela foram por água abaixo. Caraca, isso pode ser um fracasso que pode se transformar num processo de depressão. Segundo ponto, então, medos profundos e paralisantes que impedem você de agir, e medos e fracassos e frustrações em vários contextos da vida. Mateus, meu amigo, querido, seja bem-vindo aí, tá? Estamos falando de depressão. Dentre os fatores, então. Terceiro ponto, terceiro fator que está por trás da depressão. Um estado de tristeza profunda, uma melancolia, sofrimento, um estado, uma condição de sofrimento. Então, imagina uma mãe que tem um filho nas drogas, imagina aquele exemplo que eu dei lá no começo, da mulher que está num casamento onde ela é oprimida, onde ela é agredida, e ela não vê nenhuma forma, nenhuma chance de sair dali. Ela se mantém naquele relacionamento, ela se mantém naquela situação desagradável, nociva. O que mais? Uma criança, um jovem, um adolescente que durante muito tempo da infância foi oprimido pelos pais, foi sendo violentado emocionalmente ou fisicamente. Isso pode gerar uma condição contínua de sofrimento. Uma pessoa que perde um ente querido e ela sofre além do normal, além do que seria aceitável. Ela se mantém num luto interminável, tá? Isso pode gerar a longo prazo, ou não tão longo assim, um processo de depressão, uma condição aí de depressão. Então, medos profundos e paralisantes, fracasso, frustrações, tristeza profunda, melancolia, sofrimento, tá? Tudo isso é o terceiro ponto. Quarto ponto, traumas, memórias traumáticas de infância não curados, não resolvidos. Então, uma criança que sofreu abusos, uma criança que foi abandonada, uma criança que viu coisas terríveis que não eram para uma criança ver na sua infância. Quando a gente fala de memórias traumáticas, é importante um adendo aqui, lá quando a gente falou de percepções, tá? Porque às vezes pode ser que a criança não tenha sofrido um abandono na prática, mas pode ser que o que aconteceu a ela numa determinada situação foi percebida pela criança como um abandono. Então isso pode, dependendo de quantas vezes, de qual foi a intensidade emocional que ela percebeu isso, pode desencadear e se transformar lá na vida adulta, lá quando ela começar a amadurecer o seu hemisfério racional, a sua condição racional neurológica, ela pode ter, sim,
uma influência, né, dessas coisas que aconteceram lá no passado. Então, memórias traumáticas, traumas vividos na infância que não foram resolvidos, abusos, estupros, violência emocional, abandono físico, abandono afetivo, tudo isso pode, lá na fase adulta, se transformar, ou mesmo antes da fase adulta, se transformar em processo depressivo. E o quinto e último ponto, que eu entendo como sendo, num contexto amplo, fator causador da depressão, fator presente muitas vezes em processos depressivos, um estilo de vida disfuncional, um estilo de vida tóxico, negativo. Então, uma pessoa que é viciada em tabaco, uma pessoa que fuma, uma pessoa que não pratica exercícios físicos, que tem uma vida sedentária, aquela pessoa que trabalha a semana inteira, chega no final do dia, todos os dias da semana ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai fazer é deitar no sofá, é tomar uma cerveja, é assistir uma novela ou assistir todas as novelas. Então isso é um estilo de vida que conduz se você for analisar a lógica, num longo prazo, isso não vai conduzir a um bom lugar. Isso não vai conduzir a um bom resultado lá na frente. Uma pessoa que não tem prazeres, ela trabalha com o que não gosta, ela se estressa no trabalho, ela tem um trabalho estressante, ela acha que por alguma razão ela não pode fazer outra coisa da vida, ou ela tá velha para aprender coisas novas, ou ela tá velha para estudar, ou ela tá velha para pedir ajuda, e aí ela se mantém naquele estado, naquela condição que se perpetua ao longo do tempo, e ela vai vivendo dia após dia na depressão. Aí você tem 5 dias de depressão, ali na sexta noite essa pessoa tem um lampejo do que ela acha que é uma vida positiva, que é o fim de semana, onde ela vai tomar cerveja, onde ela vai fazer churrasco. Não estou falando que eu não faço isso, tá? Tomar cerveja com meus amigos, fazer churrasco com meus amigos, isso é bom. Só que não é bom quando é a única razão de você viver. É isso, tá? Então você tá lá, chegou no sábado, maravilha, é festa, é só alegria, é só risada, aí chega no domingo, até uma parte é bom e depois volta para aquela condição que você chama de normal, porque muita gente se encaixa ali, tá? Então tome cuidado com esse tipo de situação. Se você conhece alguém, de repente, né, duvido que seja você, mas se você conhece alguém, comenta aqui. Marca essa pessoa, manda para ela isso, talvez ela pode ouvir alguma coisa que seja bom para ela. Tá? E se você identifica na tua vida, na vida de alguém perto de você, algum desses fatores, vou repetir. Primeiro, medos, fracassos paralisantes, medos profundos e paralisantes, perdão. E infundados muitas vezes medos que só existem na tua cabeça. Segundo ponto, fracassos e frustrações em vários contextos da vida. Terceiro ponto, estado de tristeza profunda, melancolia profunda, sofrimento em vários níveis. Quarto ponto, traumas e memórias traumáticas de infância que não foram resolvidos, que não foram trabalhados, que não foram tratados e curadas. E o quinto ponto, um estilo de vida disfuncional. Um estilo de vida disfuncional, um estilo de vida limitante, escasso, tá? Só vivo para pagar as contas, a pessoa não vive prazeres nenhuma. Mas muita gente vive isso na vida, tá? A vida dela é pagar contas, ela vive de segunda a sexta trabalhando para custear, financiar um final de semana de um prazer imediato ali que ela vai ter, que é o churrasco, que é a balada muitas vezes, que é a festa, a farra, né? Só que olha só, pessoal, preste atenção aqui agora, isso é o mais importante talvez até então. O que eu estou trazendo aqui são fatores que são externos, são coisas que acontecem, são situações externas. O que eu estou dizendo? Significa que se uma pessoa for demitida, ela vai ter depressão, ela pode ter depressão? Eu falei antes que não. Porque o fracasso, ele é um fator que está presente, mas não é o fracasso da pessoa ter perdido as economias dela que vai desencadear a depressão. É a percepção da pessoa frente a isso. É a maneira como ela vai lidar frente a isso. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para tudo isso aqui? A pessoa que está num estado depressivo, por seja qual for o fator que eu falei aqui, qual é a solução para a pessoa sair dessa condição?
buscar a inteligência emocional. E olha só que interessante, reprogramação biológica nós fazemos isso. Reprogramação biológica nós vamos trazer consciência para você. Você vai ter uma visão diferente sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua saúde, sobre o que acontece aqui dentro da tua mente, com o teu corpo, tá? Como que o seu corpo ele reflete, ele é um espelho da maneira como você lida com as situações, da maneira como você percebe as situações. Então, reprogramação biológica, tanto se você for fazer um tratamento, se você for passar por sessões, por atendimentos de reprogramação, quanto se você for fazer um curso de reprogramação biológica, onde você vai aprender tudo isso, vai desenvolver a tua inteligência emocional, você vai desenvolver a tua condição humana a um nível que você provavelmente ainda desconhece, tá? E, como eu falei no começo também, o coaching integral sistêmico trabalha profundamente a sua inteligência emocional, suas crenças, suas memórias, a sua mentalidade sobre várias situações. Então, uma coisa é fato, se você continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo na tua vida, se você não sair disso, se você não buscar ajuda, não levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda, eu sou muito bom em algumas coisas, eu sou muito bom no que eu faço no meu trabalho, mas tem algumas coisas que eu preciso de ajuda. Se você não fizer isso, meu amigo, a tendência é que você não fique do jeito que você tá. A tendência é que piore muito. Tá? A tendência é que piore muito. Então, preste atenção a isso. Ah, mas eu não quero fazer nem reprogramação biológica e nem coaching integral sistêmico. Tem outras coisas? Tem muitas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode começar a ler livros que vão trazer inteligência emocional para você. Você pode começar a buscar, ao invés daquela novela, ao invés daquele jornal que só fala de desgraça na vida, só fala das mortes que aconteceram, ao invés disso, você pode buscar coisas que vão te edificar. Você pode buscar coisas que vão transformar você num ser humano melhor. Você pode buscar coisas que vão agregar alguma coisa a você. Ah, Yuri, mas como é que eu vou viver alienado? Se você não é jornalista, se você não vive de notícia, não tem nenhuma utilidade para você ouvir quantas pessoas morreram no final de semana. Não tem nenhuma utilidade para você ouvir da menina que, porventura, algumas vezes eu passo em algum lugar que tem TV, a menina que não sei o que mataram, não sei quando lá atrás, agora vem à tona. Ah, tudo bem, tem um senso de justiça, não sei o que, mas não é útil. Não é útil para você comunicar isso. Não é útil para você olhar uma coisa onde fala de uma criança que foi queimada, de uma criança que foi morta, de fulano que tomou não sei quantas facadas. Não é útil para você ouvir isso, entende? Então isso só vai trazer ainda mais sentimento. Então, olha que interessante. Não são esses fatores isoladamente e por si só que vão gerar depressão ou qualquer resultado na tua vida. É a maneira como você lida com isso. É a maneira como você percebe e as decisões, as ações que você toma em decorrência disso. Ponto. Presta atenção assim, ó. Eu falei no começo, sentimentos, seres humanos, nós somos seres humanos, nós vamos experimentar sentimentos. Isso vai acontecer o tempo todo. Você vai experimentar sentimentos o tempo todo. A questão é, veja só, imagina que eu nunca fumei na minha vida e hoje eu decido fumar um cigarro. Eu pergunto pra você, eu tô viciado em cigarro? Responde aí, escreve aí. Eu nunca fumei na vida. Eu acabei de fumar um cigarro. Eu peguei por alguma razão, um amigo me trouxe e falou, fuma aí. Eu fumei um cigarro hoje, o primeiro da minha vida. Eu tô viciado em nicotina? Eu tô viciado em tabaco? O que vocês acham? É sim ou não, pessoal? Bota aí. A não ser que vocês estejam dormindo. Já. Janete, não. Ok. Alguém acha que sim? Alguém acha que se eu fumar uma vez eu tô viciado? Isilda também acha que não. Olha só, entenda assim. É claro que não. É claro que se eu fumar uma vez eu não tô viciado. Agora, se eu começar deliberadamente todos os dias ir lá na venda, no mercado, no posto, comprar uma carteira de cigarro e acender um cigarro e fumar, e depois eu começo a fumar 2 vezes ao dia, e depois eu começo a fumar 5 vezes ao dia, depois eu começo a fumar 10 vezes ao dia, o que acontece? O que acontece aqui dentro? A minha propensão a me tornar viciado vai a cada tragada, a cada momento que eu submeter meu corpo àquilo, eu vou me tornar mais propenso a ser viciado, a depender daquela química. Agora presta atenção no que eu vou te falar agora,
Do mesmo jeito que o cigarro, ele produz uma química, ele tem uma química que quando você traz a fumaça para cá, quando você traz a fumaça para dentro, essa química ativa uma série de reações. E mesmo que racionalmente você saiba que essa química, você saiba que o cigarro não é bom para você e ele está fazendo mal para você, mesmo racionalmente sabendo disso, você continua trazendo o cigarro, o que vai fazer aqui dentro? Você vai ter uma química e essa química ela vai te saciar. É exatamente a mesma coisa que acontece com as nossas emoções, com os seus sentimentos. Então, você perdeu a sua mãe, simplesmente porque ela morreu, tá? Então é que nem eu falo assim, vocês não estão livres, ninguém daqui está livre de sofrimento, porque você vai sofrer na vida, você vai experimentar dor na vida, você vai chorar na vida, você vai ter frustrações na vida, você vai ter, porque mesmo que todas as coisas aconteçam da maneira mais natural possível, se você ainda tem a sua mãe e o seu pai vivos, eles vão morrer um dia, e eu acredito muito que isso vai te abalar. Você vai sofrer por isso. E não tem nada de errado com você. Não tem absolutamente nada de errado com você sofrer pela morte. Teria errado se você falasse assim, nossa, minha mãe morreu, tô tranquilo aqui, não mudou nada na minha vida. Aí você teria um problema. Tá? Então você vai sofrer. Só que o problema não vai ser quando você sofreu uma vez por causa disso. Vai ser quando você sofrer porque aconteceu uma situação na tua vida e você começar a todo dia experimentar e voltar esse sentimento. Todo dia você vai lá e vai de novo fumar aquela frustração que você teve. Você vai fumar aquele medo que você experimentou uma vez na tua vida. Você vai fumar o abandono que você sofreu da tua esposa que te deixou com os teus filhos. Por mais que isso seja dolorido, isso aconteceu uma vez. Só que você se manter vivenciando esse sentimento dia após dia, incessantemente, vai criar em você uma dependência química. Sabe por quê? Porque o sentimento, a emoção é uma química, assim como o cigarro tem uma química, assim como o álcool tem uma química, assim como a cocaína tem uma química, a raiva tem uma química, o medo tem uma química, a frustração tem uma química, o ódio tem uma química, a mágoa tem uma química. E quando você começa a experimentar isso diariamente, repetidamente, todo dia você volta. O teu pai abandonou você na tua infância, quando você tinha 10 anos de idade. Só que desde os 10 anos de idade, hoje você está com 35, você repete, você volta, você se farta disso. Você diz assim, meu pai me abandonou, e você repete isso. E você experimenta essa tristeza. E do mesmo jeito que o cigarro, que você sabe que é nocivo, mas mesmo assim fuma, essa sensação, essa culpa, essa raiva, esse rancor do teu pai, você experimenta todo dia. Todo dia, mesmo sabendo que isso está te matando, você volta a ele. E cada vez mais isso produz uma química, porque todos esses sentimentos, eles são uma ligação química. A produção hormonal específica que acontece para cada um desses sentimentos. E você se torna dependente. Então, não é você sentir algo porque aconteceu uma coisa na tua vida que vai dizer que você é depressivo ou não. Mas é a maneira como você lida, é a decisão que você toma, muitas vezes consciente, muitas vezes inconscientemente, de voltar a isso, de se tornar vítima disso, e continuar, e decidir deliberadamente. Você vai lá, meio-dia, você vai almoçar, você liga no programa do Batatinha, não tenho nada contra o Batatinha, mas você vai ligar a TV no programa do Batatinha e vai ver toda a desgraça possível que aconteceu na tua região. Você vai assistir aquilo, você vai se fartar daquilo, você vai experimentar sentimentos do tipo, o que você sentiria olhando lá que uma criança foi estuprada assim assado, que outro foi decapitado assim assado, que fulano morreu não sei onde, que deu briga não sei onde. Você vai ter sentimentos assim. E cada vez mais você vai construindo a tua depressão. Presta atenção nisso. A depressão, ela não te pega. Você não pega a depressão. Você constrói. Você constrói a depressão. Consistentemente, dia após dia, você constrói. Tá claro isso, pessoal? Tá? Então,
O que aquelas pessoas, tá? Eu vou falar rapidamente isso. Por que algumas pessoas falam, porque é mimimi, a depressão é frescura? Não é frescura. Não é frescura. Só que existe uma característica que você vai encontrar em praticamente toda pessoa que é depressiva. Que apresenta características e fatores e sintomas de depressão. Praticamente todas vivem uma vida baseada no vitimismo. Praticamente todas culpam alguém pela sua vida estar ruim. Praticamente todas. Eu até hoje nunca atendi uma pessoa, nunca conversei com uma pessoa que dissesse ter depressão, onde ela falasse assim, eu tenho depressão, mas eu acredito que eu sou responsável pela minha vida. Eu acredito que eu criei os meus resultados até aqui. Não foi o meu pai o culpado, eu acredito que sou eu o responsável pela minha vida estar do jeito que está e só eu vou poder mudar ela. Nunca conheci alguém com depressão assim, nunca tratei alguém com depressão que tivesse essa característica, tá? Então, podemos falar um dia só sobre vícios emocionais, tá? Mas esses fatores, eles vão afetar e se transformar numa depressão quando eles são vivenciados por muito tempo, quando eles são cada vez mais repetidos, tá ok? Agora, eu quero trazer uma perspectiva um pouco mais biológica disso, tá? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente fala de depressão? Na reprogramação biológica, existe um módulo, existe um momento do curso onde a gente fala sobre as alterações na nossa percepção quase que psiquiátrica, né? Na nossa psique, no nosso comportamento, vamos colocar assim. Algumas situações que acontecem na nossa vida, elas nos trazem percepções que acabam se transformando em alterações de comportamento. De uma maneira bem resumida, o nosso cérebro, a gente entende ele ser repartido em duas partes, duas metades. Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Nós falamos que o hemisfério esquerdo, o córtex cerebral, a parte responsável, córtex é a parte externa, a parte mais nobre, a parte mais de razão, de pensamento, de análise lógica do ser humano, né? de reflexão, de consciência. Então o córtex esquerdo, ele é o que a gente chama do hemisfério da parte da mania. E o córtex direito, o hemisfério direito, é o hemisfério da depressão. Em que sentido? Toda vez que acontece alguma coisa na sua vida e você percebe aquilo como um conflito biológico, esse conflito ele vai afetar um órgão que você tem, só que ele também vai afetar o centro de controle, tá? Então vamos supor que você percebeu uma coisa como, vamos supor aqui um abandono, e nós aprendemos na reprogramação biológica que o abandono, uma das coisas por trás do abandono, uma das coisas que o abandono causa no nosso corpo é um bloqueio nos rins, são sintomas de diversos tipos nos nossos rins, só que o rim ele não funciona sozinho. Existe uma parte aqui no cérebro que comanda esses rins. Então, quando o rim é afetado, você também vai ter uma alteração no nível neurológico, tá? No nível cerebral. Então, quando nós temos alterações, conflitos biológicos que se encaixam nessa parte do nosso cérebro, que é o córtex direito, aquele córtex da depressão, você vai ter alterações de comportamento. E algumas dessas alterações podem, inclusive, ser categorizadas nesses fatores que nós citamos anteriormente. Tá? Vou organizar de uma forma assim. Nós falamos que o hemisfério da depressão, que é o hemisfério direito, é a parte, na verdade, as duas laterais do nosso cérebro, do nosso córtex, são as áreas chamadas áreas territoriais. Eu poderia falar algumas horas sobre isso, eu não quero que você entenda profundamente isso, tá? Tem curso de reprogramação biológica, turma dia 5 e 6 de outubro, aberta, tá? Recomendo que você faça, muito por sinal, recomendo muito que você faça o curso, você vai aprender isso em detalhes. Mas vamos lá. Nós estamos falando aqui território. Então, quando você tem, por exemplo, um conflito que você percebe como um conflito que afeta o teu território, essas são as possíveis áreas, né, as laterais do nosso córtex. Quando o teu conflito de território impacta o hemisfério direito, você pode se tornar depressivo. Agora eu vou te dar um exemplo para você conseguir relacionar como que esses fatores, esses 5 fatores que nós falamos anteriormente, eles são amplos, mas se a gente afunilar, entender, por exemplo, o que seria um
um tipo de sentimento que se encaixaria como um medo profundo? O que seria um sentimento que se encaixaria como fracasso, como frustração, como tristeza, como sofrimento? Então isso que eu falei desses 5 fatores, eles são um contexto, uma visão ampla de algo que nós podemos afunilar ainda mais. Então eu vou te dar exemplos, rapidamente, exemplos de conflitos de território. Por exemplo, primeiro, um conflito de identidade que você tem. Um conflito de identidade você pode perceber assim: eu não sei a qual grupo eu pertenço, eu não consigo delimitar o meu território, o meu grupo, a minha posição na minha casa, no meu trabalho. E a manifestação externa no teu corpo de um conflito de identidade muitas vezes é a hemorroida. Tá? Uma pessoa com hemorroida, ela teve um conflito de identidade. Mas nós não estamos falando do sintoma da hemorroida, nós estamos falando da parte neurológica. O conflito de identidade, ele é um conflito de território. Tá? Agora vamos pegar essa pessoa que está lá sem saber a qual grupo ela pertence. Vamos supor que ela trabalha numa agência da Caixa Econômica Federal e ela é transferida. O cara é transferido lá para o Acre. E ele tem que ir, ele é obrigado a ir. E ele chega lá e não consegue. Ele está num lugar que ele não conhece, ele está numa agência que ele não conhece, ele não tem amigos, então ele não consegue entender a sua identidade ali. O que esse cara vai acontecer? Ele vai ter um impacto no seu cérebro, tá? Nesse caso, o hemisfério seria o hemisfério esquerdo, mas dependendo de uma série de fatores, dos hormônios dele, ele pode ter um impacto na parte depressiva, na parte do hemisfério direito. Isso pode ser um tipo, por exemplo, de fracasso. Isso pode gerar nele um tipo de sofrimento e é um conflito de território. Uma pessoa pode ter, por exemplo, uma frustração amorosa. O cara chegou em casa e ele não encontrou a esposa, ele só encontrou um bilhete dizendo: eu me apaixonei pelo seu melhor amigo e eu fui embora com ele, ponto. Será que esse cara sentiu uma frustração amorosa? Porra, isso é talvez um dos mais clássicos exemplos de conflitos de território. Então será que esse cara pode ter sofrimento? Será que ele pode experimentar isso como um fracasso? Será que ele pode experimentar isso como um medo profundo, talvez, de se tornar sozinho para sempre? Pode. Então, a situação mais específica, mais afunilada falando, ela vai, quase todos os casos, como nós ensinamos na reprogramação, se traduzir em conflitos territoriais, em conflitos que afetam qualquer uma das metades do cérebro, tá? Mas como nós estamos falando da depressão, a pessoa, quando ela tem esses conflitos de território, e ela pode ter mais de um, só que quando ele impacta em maior nível, em maior peso no hemisfério direito, que é o hemisfério da depressão, essa pessoa pode se tornar depressiva, ela pode ter um impacto, uma mudança de comportamento tremenda, e ela pode se tornar depressiva. E aí eu falo pra você assim, tá, nós estamos falando de território. Ah, Yuri, mas o conflito, o que causa a depressão? É um conflito de território ou são aqueles 5 fatores? Não tem diferença se você for pensar um pouco. Se você for ver um estilo de vida disfuncional, uma pessoa que nem aquela que eu falei, que durante a vida dela é trabalhar com uma coisa que ela não gosta, é chegar em casa, é ter a perspectiva do final de semana, a vida dela não é legal, ela fuma e tal, tem um monte de coisa. O estilo de vida dela é disfuncional, é nocivo, é tóxico. Será que essa pessoa pode estar vivendo conflito de território? Será que por ela trabalhar com o que ela não gosta, ela não pode viver um conflito de identidade no trabalho? A raiva pode ser um conflito de território também, ela pode ter problemas com o chefe dela, com os colegas de trabalho dela, pelo estilo de vida disfuncional. Então isso vai se traduzir quando você for olhar da perspectiva ampla, que são aqueles 5 fatores que eu falei antes, da perspectiva ampla para situações mais específicas, mais digamos assim, esmiuçadas para cada ser humano, você consegue chegar àquela situação exata que gerou aquilo. Só que o que eu e Yuri posso trazer para vocês como a minha vivência pessoal, como a minha experiência? É muito difícil de ser um fator. É muito difícil você falar assim, nossa, a pessoa foi deixada uma vez e acabou, ela não tem, o resto da vida dela é maravilhosa, ela foi deixada pelo namorado e ficou depressiva. Normalmente é uma série de fatores. Às vezes teve um que desencadeou.
tá? E nós poderíamos ainda começar a falar de coisas lá de trás, mas o que eu queria entregar para vocês sobre depressão hoje é isso, tá? É isso. Entendendo que a percepção do ser humano sobre fatores estressantes, fatores dramáticos, fatores traumáticos, que são aqueles 5. Vou repetir pela última vez, se você não anotou, anota. Medos profundos e paralisantes é o primeiro fator, que é decorrente, esses 5 fatores eles são decorrentes da falta da inteligência emocional, tá? Você não ter inteligência emocional faz com que, quando acontecem esses 5 fatores, você acabe tendo percepções distorcidas, percepções nocivas que vão desencadear um processo depressivo. Podem, não vão, mas podem desencadear uma condição depressiva. Então, medos profundos e paralisantes, fracassos, frustrações em vários contextos da sua vida, estado de tristeza profunda, estado de melancolia, de sofrimento, é o terceiro ponto, traumas e memórias traumáticas da sua infância que não foram curadas ao longo do tempo, e 5, um estilo de vida disfuncional e limitante. Esses 5 fatores, se a gente for afunilar todos eles, nós vamos chegar no que a gente chama dentro da reprogramação biológica de conflitos de território. Conflitos de território que afetam muitas vezes o nosso comportamento. E esse comportamento ele pode se tornar uma situação depressiva, tá? Pessoal, dúvidas? Essa é a hora, tá? Nós estamos nos encaminhando para os finalmente. Eu falei mais do que eu estava me programando, então eu entreguei bem mais para vocês. E o suicídio, pergunta muito bem colocado. Obrigado, Janete, pela sua pergunta. O suicídio ele é interessante, porque muita gente associa o suicídio à depressão. E aí eu vou trazer, dentro desse último tema que eu falei aqui da parte biológica, eu vou trazer para vocês algo que talvez choque num primeiro momento. E eu vou falar assim, a depressão, o estado depressivo, a pessoa não se mata, a pessoa não comete suicídio no estado depressivo. Porra, como assim, Yuri? Todo mundo fala que a depressão é a causa maior do suicídio, que a pessoa depressiva ela se mata. Então vamos lá. Qual que é a questão? Quando você vive vários conflitos, como eu falei, biológicos, que vão afetar ambos os hemisférios do seu cérebro, normalmente uma pessoa que comete o suicídio, ela está em uma linha do tempo onde ela repete muito essas situações. Ela está vivendo isso em um nível bastante repetitivo na sua vida. Só que, olha só, a pessoa tem normalmente vários conflitos, várias situações que afetaram duas partes do cérebro, os dois hemisférios. Aqui no esquerdo, que nós falamos no início, é a mania. Eu não vou falar sobre o que é a mania, porque a gente precisaria de muito tempo para isso. Mas a mania, basicamente, é a parte que vai conduzir a pessoa para a ação. Quando ela está por influência de conflitos maiores nessa região, ela vai se tornar mais maníaca. E quando ela está sob influência maior aqui desse lado, ela está depressiva. O que acontece? Quando a pessoa está sob influência, sob uma massa maior de conflito nessa parte, no hemisfério direito, que é o hemisfério da depressão, ela não se mata. Não tem ação aqui. Só que qual que é o perigo? Por que muitas vezes é correlacionado a depressão com suicídio? Porque desse lado, você não sabe quando que ela salta para o outro lado. Porque é muito rápido. Às vezes ela pode dormir e acordar, ao invés de depressiva, maníaca. Aí ela acorda e se mata. Entende? Agora, quando ela está num contexto, quando ela está numa influência mais depressiva, não tem ação. Ela fica para baixo, ela se lamenta, ela se vitima, mas ela não age ali. Se ela se matar, se ela cometer o ato, isso aqui, neurologicamente falando, nessa parte de influência de comportamento, nós entendemos assim, é porque ela saiu desse lado e ela passou para a influência do outro lado. É por isso que quando a gente vai, digamos que você chegasse para mim na minha sala para tratar uma situação como essa e eu identificasse que você tem vários conflitos nos dois lados. Eu começaria trabalhando não o lado da depressão, porque se eu trabalhasse o lado da depressão e livrasse você desses conflitos, o que aconteceria? Você ia se tornar mais maníaca e aqui você poderia cometer o ato do suicídio. Então, eu primeiro ia tratar esse lado, os conflitos desse lado, que são aqueles conflitos mais maníacos,
que iam fazer você agir. Quando você sai daqui, você agora está só com o lado da depressão. Você não vai se matar nesse momento, tá? Então essa é uma visão da reprogramação biológica nessa parte da influência dos conflitos biológicos, da soma de conflitos sobre os comportamentos. Nós temos um módulo, um final de semana inteiro, onde você vai aprender sobre isso, apenas sobre isso, tá? O esquecimento, depende, Juliana, tem muitas coisas sobre o esquecimento, não necessariamente ele vai estar relacionado com a depressão, tá? Porque quando você esquece por uma questão de memória, pode ser que você tenha vivido traumas e situações ruins no seu passado e isso faça com que o teu cérebro, para uma proteção, ele bloqueie algumas memórias e você não lembre, tá? Isso é importante. Nós falamos também que a depressão é quando a pessoa olha demais para o passado, tá? E basicamente isso resume o que nós falamos até aqui. Porque aconteceu, vamos dizer, um trauma lá quando ela tinha 12 anos de idade. Só que não foi isso que tornou ela depressiva. É porque ainda hoje, com 40 anos, ela olha para aquilo e ela revive aquilo. Então ela olha para o passado, mas ela olha para as coisas ruins do passado. Ela não olha para as coisas que ela teve aprendizado. Ela não olha para o fracasso da empresa e entende aquilo como um aprendizado, tá? Isso é importante. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Eu quero falar agora sim para vocês, pessoal. Nós temos turma aberta de reprogramação biológica aqui em Cascavel, com o nosso querido mestre Maurício Morhalen Valente. Dia 5 e 6 de outubro começa, tá? Eu apelo para você, faça esse curso, faça essa formação. Aí, Yuri, você está falando isso? Ai. Não é o contrário? Pode ser, mas pode ser que também não seja, tá? Depende muito do ponto de vista. Faça essa formação, tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu digo para você assim, você merece fazer essa formação, mas teus filhos merecem que você faça essa formação, tua família merece que você faça essa formação, tá? O teu futuro financeiro merece que você faça essa formação, a tua saúde pede isso. As pessoas, nós estamos num piloto automático, nós precisamos aprender a ter consciência sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, tá? Então lá você vai ter uma nova condição humana, você vai perceber tua vida diferente, as pessoas diferentes, tá? Yuri, fiz o curso. Se você chegar no final do curso e falar assim, não gostei, me arrependi, venha me cobrar, fale comigo, tá? Eu reembolso você, eu te dou o dinheiro do curso. Por que eu tô falando isso? Maurício não pediu para eu falar isso. Por que eu tô falando isso? Porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É tipo eu falar assim, pode pular lá do Copas Verdes lá de cima, se você cair lá embaixo e não gostar da experiência, você vem conversar comigo que eu te dou um dinheiro. Eu faria isso de olhos fechados, porque isso não vai acontecer. Tá? Então, faça um favor para você mesmo, invista em você mesmo, vá fazer o curso de formação lá com o Maurício agora, aqui em Cascavel, estou em Cascavel, começando dia 5 e 6 de outubro, tá? Faça um favor para você, para sua família, para as gerações que vão vir. Tenho mais 2 minutos aqui para fechar. E eu tenho turma aberta em Dourados, pessoal, tá? Dourados, Mato Grosso do Sul, vamos começar não sei o dia agora. Dia 7 de março de 2020, tá? Onde eu serei o ministrante desse curso. Então eu espero sinceramente que tenha sido proveitoso para vocês, tá? A Letícia tá dando aqui o depoimento dela, tá? Aposto que mais pessoas têm depoimentos para falar sobre a reprogramação. Sou grato a vocês, como eu estava falando, pela presença aqui, 9 horas da noite, hoje é terça, né? Terça-feira. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui, crescendo, se tornando melhores, aprendendo, né? Mostrando humildade que vocês podem aprender também. Então, depois me mandem lá, vão pro meu direct, vão lá no meu Instagram, mandem ideias de temas do que vocês querem ouvir que eu fale na próxima semana. Próxima semana tem outra live. Mandem para as pessoas, essa live não vai ficar gravada, nenhuma live vai ficar gravada, tá? Fale isso para as pessoas que você for convidar, é para quem está pagando o preço, é para quem está aqui agora. Tá? Para quem está agora comigo ao vivo aqui, dedicando um tempo que poderia estar vendo novela das 8 agora, não, você está assistindo aqui comigo, crescendo, se tornando melhor. Então essa live não vai ficar gravada, nenhuma outra live vai ficar gravada. Manda para as pessoas, fala para as pessoas seguirem o meu perfil, acompanharem, que
Toda semana nós temos conteúdo de qualidade. Isso aqui é conteúdo de curso, pessoal. Isso é conteúdo de treinamento. As pessoas pagam para receber isso, tá? Vocês estão recebendo isso de presente, porque vocês são incríveis, vocês merecem. Um beijo para vocês, uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Até mais. Fui!